Então, seja muito bem-vinda. Primeiramente, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, de se dispor, né, a estar aqui no sábado à noite, deixar aí toda a agitação que a gente sabe que acontece para estar aqui com a gente. Para quem está chegando, né, o pessoal está aqui, cadê a Ana? Cadê a Ana? Acho que vale a gente falar, né, o que é a página do Sessão em Off, quem somos nós. Então, acho que algumas pessoas começaram a seguir, já devem ter conhecido um pouquinho do nosso perfil, mas é uma página de 4 psicólogas, né? E que a gente tem abordagens diferentes aí na linha da psicologia, mas a nossa linha principal é tratar das relações, né? Tratar do dia a dia, do que acontece. E a gente tem um quadro que chama Você em Off, onde as pessoas nos trazem as suas histórias e a gente consegue ali, né, a partir do nosso olhar, trazer algumas perspectivas que podem ajudar as pessoas que estão nos assistindo, que nos escutam, né? Então, alguma reflexão, algum insight, que também contribua aí na vida de outras pessoas. Então, muito obrigada novamente por você estar aqui. E para começar, né? A gente tem muita gente aqui que te conhece, tá todo mundo, boa noite, divas, tá um sucesso esse chat hoje. Mas a gente queria que você começasse contando quem é a Ana Paula. Bom, boa noite novamente. Eu que agradeço, tá, gente, o convite. Fiquei maravilhada em poder abrir um pouquinho da minha história para vocês aqui, né? Eu sou Ana Paula, sou de Serra Talhada, Pernambuco, sou mãe de 4 crianças, sou um pouquinho de tudo, né? Sou esposa, sou mãe, sou filha. Tento aí me desdobrar nas tarefas do dia a dia, para a gente poder aí fazer e acontecer na criação dessas crianças, né? Mas me divido entre casa, marido, né? Meus compromissos com meus pais, tenho muitas amizades, enfim, assim eu vou trazendo um pouco do meu dia a dia, a leveza, né? Compartilhando aqui com todos os meus seguidores. Mas essa sou basicamente eu, um pouquinho de tudo. Legal, Ana. Ana, e é legal você falar essa parte dos seus seguidores, né? Porque, pelo que eu percebi, chegou bastante gente aí na sua página, né? Você tem uma audiência bem grande. Sim. E essa semana eu fiquei acompanhando alguns dos seus stories, né? Eu ficava vendo aí um pouquinho do seu dia a dia. E teve uma parte que me chamou a atenção, que foi as pessoas perguntando se seu filho, acho que o mais novo, aí depois se você quiser falar um pouquinho da diferença de idade entre eles, mas eu entendi que era o mais novo, se ele não ia para a escola. Ai, né? Todo dia. E você falou, todo dia me perguntam isso. E como que é essa pressão social, né? Não só de você estar numa rede, do alcance que a sua tem, mas as pessoas elas já tendem a idealizar a maternidade, né? Já querem uma maternidade romântica, uma maternidade perfeita, né? E você vem ali com um choque de realidade, falando, gente, é assim mesmo e é assim que acontece todo dia. Brincou com o nosso post, né? Então, assim, se eu colocar aqui para sair um reality, vai ser em primeiro lugar, né? Então, conta isso pra gente. Como que é essa pressão? Como que você administra isso? Como são 4, né? 4 crianças, a nossa dinâmica eu tento trazer o máximo, né, para o público, né? Trazer a rotina dentro do que eu posso, porque assim, eu cuido da casa, né? Então é uma casa onde eu cozinho, onde eu faço todas as atividades e ainda tenho que fazer esse equilíbrio para trazer para cá a rotina, né? Eu amo compartilhar a minha rotina com os seguidores. Eu sempre fiz isso, né, com um número menor. E aí eu ainda também estou me adequando, né? Porque foi um boom muito rápido. E dentro desse boom, a gente sabe que tem muita informação ao mesmo tempo, né? São muitas pessoas, muitos questionamentos. E eu sou uma pessoa que eu estou muito tempo, sempre que eu tenho um tempinho disponível, eu estou no direct, né? Eu sinto essa necessidade de estar ali com o meu seguidor, conversando, trocando ideia, né? Eu gosto de ouvir, de colher tudo isso. E às vezes
existe um pouco da cobrança, né, exagerada, né? As pessoas às vezes cobram de forma exagerada. Ainda semana passada, Paulo machucou o pescoço, né? Ele acredita que ele foi dormindo, até ele não sabe dizer 100% o que foi. Ele estava bem, acordou bem durante o banho, ele disse, mãe, tô com dor, e aí começou essa dor no pescoço, e ele teve que se ausentar, né, da escola. Eu não, particularmente, eu não gosto de enviar as crianças com nenhum tipo de sintoma para a escola, seja gripe, um resfriado simples, o que for, porque quando chega lá, a escola imediatamente manda retornar, né? E aí eu sempre eu tenho essa cautela de mantê-los em casa, porque eu estou em casa, sabe? Quando a mãe tem aquela rotina puxada, que precisa deixar a criança na escola, a gente entende. Mas eu tenho essa flexibilidade, né, de estar com eles próximos a mim, com qualquer sintoma que seja. E aí as pessoas cobram muito, por que não foi? E o que é que tá acontecendo? E não sei o que. As pessoas pegam muito um ponto e começam a perguntar por que não tá indo para a escola com o pequenininho, por que não colocou? Ele quer muito estudar, Zaia, né? Por que você não colocou? E aí eu sempre sou uma pessoa que eu sou muito realista, gente, eu não coloquei por isso, por aquilo. Não tem idade, não me sinto segura. As crianças quando estão doentes, eu não gosto de enviar para a escola, eu não gosto de sair, é um cuidado meu. E aí acontece que às vezes as pessoas não compreendem essa parte, né? Então eu também estou aprendendo um pouco a lidar com toda a situação, né? Que é a exposição, que tem o ônus e o bônus. Não é fácil, mas a gente vai ali encaixando e vai conseguindo driblar, vencer o dia, né? Sim. Muito bom. Ô, Ana, você sabe que agora no mês de maio nós fizemos alguns episódios para falar sobre maternidade, para falar sobre essa rotina, né? E até mesmo essa idealização. Porque a gente tem vários cenários, né? A gente tem uma mãe extremamente dedicada, como você está trazendo, que e que a gente pode acompanhar ali no seu perfil, né? Que dá conta de 4 crianças, porque eu acho até interessante quando você fala assim, eu sou uma mãe que não tem uma rotina tão puxada, né? Que tem que deixar os filhos cedos. Eu não consigo imaginar isso com 4 crianças de verdade. E aí a gente fez uma live até falando para quem não era mãe, né? Então, assim, a gente contou do nosso maternar e a gente ficou a live inteira tentando convencer a Lucy a querer ter filho. Então hoje é mais uma tentativa. E eu vou até passar a palavra para ela, porque ela vendo a sua rotina, eu falei, será que ela se convenceu? Será que ela vai mudar ou não? Não, porque eu não tenho a paciência que ela tem, gente. Olha, tem que ter. Eu tava aqui, Ana, antes de entrar, eu tava assim, gente, o pé de porão não quer sair do meu colo. O pé de porão é meu cachorro. Eu imagino eu com ele, eu sou a mãe dele de verdade, sabe aquela coisa de tudo que ele quer eu faço. Ele não pede, né? Ele manda. Eu imagino com 4 crianças, gente, as crianças iam mandar em mim. E aí eu queria saber de você, né? Como é que você organiza isso, né? Porque 4 crianças, eu vejo que você dá essa atenção. As pessoas aqui, eu estava ouvindo, lendo os comentários, né? As pessoas, nossa, mãe maravilhosa, né? Então, assim, entre os 4, como que é a relação deles para você? Tem ciúme? Um acha que o outro tem preferência? Como é que é? Tem, acontece. Porque são 4 crianças, né? 4 personalidades diferentes para gerir. Aqui eu me baseio muito na rotina, né? Eu acho que a chave de tudo para as coisas funcionarem aqui em casa é uma boa rotina. Eu sempre fui uma pessoa muito assim persistente nessa parte, né? Porque eu acredito que se eu não tivesse uma boa rotina bem estabelecida, eu já estaria louca. Porque é muita informação ao mesmo tempo. Então, a gente tem a rotina para alimentar, para brincar, para fazer as atividades, para tudo. Aqui em casa é sempre uma rotina. Então, eles sempre sabem o próximo passo, né? É importante deixar a criança consciente, né? O que é que vem agora? A gente toma café, o que é que vem depois? Escova dente, a gente vai depois brincar, depois tem as atividades de casa que eles fazem, né? Cada um tem a atividade reservada, um lava prato, outro pega o lixo, não sei o quê, para ensinar também a manter a ordem da casa, né? A parte da casa, ela não é só da mãe, não é só do pai, é um cuidado geral, né? São 6 pessoas dentro de uma casa, então se não tiver uma organização, cara, fica aquela bagunça. Então, eles sempre sabem
o que vem depois. Então, a chave é uma boa rotina. E a parte do ciúme existe, né? Porque cada um demanda de uma forma diferente, né? O adolescente, ele tem uma demanda diferente dos pequenos, né? Ele também pede atenção, igual aos pequenos. Ele também, às vezes, fica no mesmo nível dos pequenos, pirracinha com outro pequenininho mesmo. O Bernardo, meu filho, já tá mais velho, mas ele também se bota ali, vai no nível deles e briga, e a gente tem que estar ali, ó, assim, assim. A Serena, ela é a menina, então ela tende também a disputar ali a atenção no meio dos meninos, né? E a gente sabe que a atenção com o menino sempre é uma coisinha mais doce, aquela delicadeza, né? Então ela também disputa e ela também marca muito território. E eles vão entre si, mas eu sempre converso muito, né? Que é essa questão da preferência, né? Quem é o preferido? O preferido é aquele que está precisando de mim no momento. Então, se meu filho chega da escola e tem uma atividade para fazer, então naquele momento ele é meu preferido. Né? Se meu filho está no banheiro, pequenininho, está fazendo ali as necessidades, e aí, mãe, vem me limpar, então naquele momento ele é meu preferido. Eu sempre gosto de frisar muito essas questões com ele, já para que eles cresçam entendendo, né, a dinâmica do lar e não precisem também disputar entre si um local, né? Cada um tem seu local, sua necessidade, e é uma coisa que eu bato muito na tecla o tempo inteiro, essa questão da preferência. Porque se a gente não equilibrar, não colocar, não verbalizar, a criança e o adolescente, ele não compreende, né? Que a missão é nossa, como pai e mãe, a deixar as coisas claras, né? Ana, que legal isso que você está falando, porque é uma fala que muitas mães têm dificuldade quando tem mais que um filho, né? Isso. De falar da questão da preferência, né? Geralmente a tendência são as mães dizerem assim: ah, não, eu amo todos os meus filhos iguais, para mim todos são iguais, né? E na verdade não é, porque você tem cada filho no momento da sua vida, com uma maturidade diferente, com uma realidade diferente, né? Então, com uma idade diferente. Se você tem um filho aos seus 25 e outro aos 35, você é uma pessoa completamente diferente, né? Já teve histórias de vidas diferentes. Seu filho vai chegar num outro momento. E muitas mães têm culpa de falar, não, né? Ele é meu preferido, nesse momento ele é preferido. Então, acho que é bem importante isso que você está trazendo, porque de fato é a gente conseguir dar o que cada um precisa, né? Então eu consegui entender a necessidade da criança, né? Do meu filho, ou enfim. Mas eu consegui ter esse olhar para o que ele precisa naquele momento, né? E ele também se entender como importante naquele momento e não ficar aquela coisa, não, ninguém é meu preferido, não tem preferência. Não tem. Né? Em alguns momentos tem. Em alguns momentos eu vou gostar mais da atitude de um do que do outro. Em alguns momentos eu vou ser mais carinhoso com um e mais dura com o outro, né? Isso faz parte da criação. Exatamente, é isso mesmo. Eu sempre gosto muito de verbalizar, né, isso com ele e com eles. E eu tinha muito essa cobrança na minha primeira, segunda maternidade, né, de assim, eu não vou conseguir dar atenção, eu não vou conseguir entregar o suficiente, e depois eu aprendi que a gente entrega o que a gente tem naquele momento, né? Então, você entrega para seu filho exatamente o que ele precisa naquele momento, né? Não adianta se cobrar, porque eu tenho 2, 3 filhos e eu não consigo dar atenção a todos os 3. Tem um que vai demandar mais, tem um que vai demandar menos. São momentos, né? As crianças têm momentos. Todos eles vão trazer demandas diferentes e vão ter necessidades e atenções diferentes. E é nesse tempo que a gente aprende a equilibrar. É assim que eu faço aqui, né? Eu vou equilibrando a cada demanda que um me apresenta. E assim a gente vai conseguindo trazer um pouco de leveza à rotina, sem tanta essa autocobrança, né? Que a maternidade por si só já nos traz. Eu falo que nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Isso. Você já pega ela ali, você sai da maternidade com a mochilinha e vai para casa viver com essa culpa pro resto da vida. Exatamente. E aí, outra coisa que eu quero perguntar, Lucy, me interrompe, que você sabe que além de eu ser faladeira, eu tô aqui cheia de curiosidade com a Ana Paula. Então você me interrompe aí. Pra mim, você é mãe, você sabe do que você tá falando. Eu só quero fazer um complemento aqui para você, Ana. É tão lindo isso que você disse, que hoje, às vezes a gente vê nos adolescentes hoje, até em alguns adultos, às vezes eu tenho a sensação que eles não tiveram limites,
né? Isso. Limites saudáveis enquanto crianças. E isso que você está fazendo é impor limites saudáveis mesmo, né? Então, assim, sendo rígida na hora que precisa, ensinando e mostrando, olha, aqui o seu irmão precisa agora. Então, eles crescem aprendendo a ouvir o não. E não é o não, não. É o não porque isso, né? Então, essas crianças, elas vão crescer com esse limite ajustado e bem saudável. Parabéns, viu? Obrigada. É isso. E outra pergunta que vem na minha cabeça é que você fala que quando você teve seu segundo filho, vieram várias dúvidas, né? De você se cobrar, será que eu vou conseguir fazer? Será que eu vou dar conta? E eu queria que você contasse para todo mundo que está aqui, ó, não para de chegar gente, como que você faz para você ficar bem, né? Porque eu acho que para você conseguir ser uma boa mãe, para você conseguir impor os limites, para você conseguir cuidar, você também precisa ser cuidada. E como que você faz isso? Olha, eu tive as minhas necessidades de frequentar psicóloga para eu entender, né? Me entender um pouco, me descobrir na maternidade, aceitar os erros, os acertos. Então, eu tinha esse acompanhamento com psicólogo. Passei um bom tempo. Ultimamente, estou um pouco afastada, até minha psicóloga me cobra às vezes, né? Ana Paula, ela faz. Mas quando você se afasta, eu entendo, Ana. Vou esperar você voltar, né? Mas aí eu sei que foi um ponto fundamental na minha vida para que eu pudesse conseguir, né, levar a maternidade de uma forma mais leve. E o segundo ponto é que eu procuro também fazer coisas por mim, né? Então eu tento comer bem, me alimentar bem, tento praticar um exercício, tento arrumar meu cabelo, faço meu cabelo, faço minha unha. Eu tenho esse autocuidado comigo, porque assim, para a gente entregar aos nossos filhos, nós temos que estar também, né, bem, tanto mentalmente, com disposição, a gente precisa também estar bem fisicamente. Você vê, eu acho que, eu não sei se vocês chegaram a ver, mas eu levo esses meninos na bicicleta, eu coloco os três, levo na escola, um na cestinha na frente, né? Então, assim, eu também tenho que estar não só bem mentalmente, como fisicamente. E aí eu fico nessa de sempre me cuidar para que eu possa entregar. Quando eu tô bem, quando eu tô me sentindo bem, eu consigo entregar mais aos meus filhos, eu consigo ter mais leveza, né? Então, esse autocuidado comigo, eu demorei a entender que eu precisava. Normalmente, quando a gente tem filhos, a gente passa um tempo se anulando, né? E nada é interessante. Ir para academia, não tem sentido, tô cansada. Sei lá, arrumar meu cabelo, pra quê? Se eu tô só dentro de casa, não sei se tô só trabalhando. Enfim, eu depois de muita terapia, eu comecei a entender que eu precisava sim desse momento comigo. Então, o momento, por exemplo, que eu vou pra academia é um momento que eu tiro pra relaxar a minha mente, né? Então é um momento do dia que eu tenho comigo, eu não abro mão de me cuidar, eu não abro mão de me manter, sabe? Porque ali está a minha paz mesmo, onde está a minha mente, é onde eu entrego. Então, esse autocuidado com a gente, ele é fundamental para gerir o dia com mais tranquilidade. Sem dúvida. A gente tem falado muito da saúde mental materna, né, Lu? E muitas pessoas não se dão conta e pensam que um burnout, por exemplo, ele só acontece dentro de uma empresa ou por conta de um trabalho. O trabalho materno, ele é invisível, né? As pessoas não olham isso como um trabalho. A gente deveria ser remunerada, porque é um trabalho, sim, né? A gente demanda o dia inteiro. Então, você termina de dar comida, você tem que lavar a louça. Né? De lavar a louça, eles chegam da escola, você tem que tirar a roupa, tem que pôr para lavar. E não para. E é isso todos os dias. Então, a sua fala é de uma extrema importância, porque se a gente não põe esses limites pra gente, a gente não consegue colocar o limite no outro também. Você só fica ali como se fosse uma máquina de servir, né? Então eu tô aqui fazendo, e não me dou conta de que isso sim é um trabalho, de que isso sim é cansativo, é exaustivo. Tem várias mulheres nos assistindo aqui, não sei quantas delas são mães, mas imagino que muitas possam ser. E muitas não conseguem encontrar esse equilíbrio que você está trazendo, Ana, né? E quando você coloca o quanto que você foi buscar ajuda, o quanto que você foi se autoconhecer, o quanto que você foi entender
o que era importante para hoje você ficar bem e dar conta de tudo, né? Que foi a pergunta que a gente fez durante toda a semana. Como é que ela dá conta? Como é que ela dá conta? Então, uma atenção super especial. Tem uma pergunta aqui entrando no chat, que é: quando foi a última vez que a Ana parou? Ai, eu não paro. É muito raro. Quando eu não tô fazendo assim a parte da mão de obra, eu tô pensando, né? Porque, quer dizer, o momento do dia que eu paro é quando eu vou pintar ali o Bobbie Goods, que eu digo, eu vou tirar aqui um tempinho para eu fazer meu desenho. Esse é o momento que eu paro. Né? Os livrinhos a gente compra para criança com uma desculpa, né? Porque a gente que acaba usando. Eles ganharam e aí depois eu digo, então agora vai ser a minha vez. Aí preparei um para mim, tiro esse momento para mim ali, relaxante. Mas o resto do dia é sempre fazendo alguma coisa, porque tem a parte, né, da casa, que, como eu disse, minha rotina é muito organizada. Então, por ser organizada, é mais fácil de gerir. E aí, os pequenos momentos que eu tenho, aí eu venho pro digital. E aí, no digital, acontecem... não é só o Instagram, eu tenho outra rede também, eu tenho o TikTok, eu tenho a parte da agência, eu tenho a parte de gravar publicidade, né? Eu tenho a parte de entregar, pensar o conteúdo, entregar. Então, a cabeça, ela não para um segundo, né? Tem que estar toda hora pensando. Você que vive no digital, você tem que estar toda hora ali. Pensa no conteúdo, vou gravar assim, o que é que eu falo, como eu posso ajudar o meu seguidor hoje. Então, não é só a parte do trabalho manual, né, que a gente faz, lavar prato e tudo. O mental também trabalha 24 horas. E esse descanso do mental, eu nunca cheguei a ter 100%, né, porque eu tinha uma padaria. Para você ver, ainda era mais arrochado o negócio. Eu tinha padaria e passei 10 anos nessa padaria. Teve Bernardo, né, e aí... E Bernardo já era puxado, porque eu tinha que trabalhar na padaria. Padaria é um ramo que a gente fica o dia inteiro dentro. E depois dos meninos, né? Quando o Zayn chegou, então eram 4 crianças, uma padaria. E eu tinha pessoas que me auxiliavam em casa. Depois eu simplesmente não me sentia mais confortável. Eu queria exercer a maternidade 100%. Então eu ficava nessa, né? Então quando o Zayn nasceu, eu não vou mergulhar aqui 100%. E aí ficava padaria para equilibrar, padaria, casa, criança, tudo. E o pessoal tinha essas questões, né? Ana, como tu faz uma padaria, 4 meninos, não sei o quê. E aí eu fui indo, mas chegou o momento que eu precisei parar um pouco, relaxar, e aí vim parar no Rio de Janeiro, que é a questão que as pessoas me perguntam muito. Cheguei aqui no Rio, e aí fiquei 100% centrada na maternidade, e é onde eu me encontro, onde eu coloco a minha energia, onde eu me entrego, sabe? A maternidade para mim não é só assim, eu sou mãe, vou ser mãe de todo jeito. Não, eu quero ser uma boa mãe, eu quero ser uma mãe 100%, né? Então, é onde eu me encontro mesmo, né? Na maternidade. Legal. Ô, Ana, deixa eu te falar uma coisa. A Bárbara disse assim, essa semana a Ana ficou dodói e não parou. Não. Né? Então, assim, você repetiu várias vezes as palavras rotina e organização. Né? Então, vai muito de acordo com aquilo que eu penso. Quando a gente tem uma rotina bem estabilizada, quando a gente tem essa organização, às vezes acontece alguma coisa no caso de ficar doente e a gente consegue ainda assim entregar, né, o que você propõe na semana. Por quê? Porque realmente nós somos organizados e temos uma rotina. Se você não tivesse, meu amor, com certeza, Bárbara, ela teria parado, viu? É verdade, tem que ter rotina. Eu acho que a rotina, ela é a chave, sabe? Eu fico, quando muita gente me perguntando como tu faz, qual é a receita? E como eu queria poder ajudar, assim, 100%, porque o benefício que eu tenho para mim, eu gosto de compartilhar, eu gosto que as pessoas também tenham, entendeu? Quando as pessoas me perguntam, é o que eu digo, cara, organiza uma rotina, mas dá trabalho, mas dá mais trabalho ainda sem, entendeu? Aí é que você não consegue, porque assim, se você não tem um dia muito acertado ali, né? Não é que eu tô dizendo que vai ser todo dia, vai ser 100% sua rotina que você vai conseguir cumprir. Não, você não vai conseguir cumprir 100% e tá tudo bem. Mas se você já sabe o básico, a linha do seu dia, você consegue entregar, né? Eu fiquei doente, eu costumo dizer que minha doença, quando eu adoeço, vai ser só 24 horas. Eu já coloquei isso, né?
Aí é 24 horas que eu passo bem ruimzinha. No outro dia eu já tenho que estar de pé. Então eu já fico de pé, tomo ali alguma medicaçãozinha. Nessa semana eu tive febre alta, né? E aí amanhã eu vou estar melhor. Caio, vai no mercado fazer as compras. Aí eu digo, meu Deus, como vai ser essas compras quando Caio chegar? Essas compras pela metade. Tomei um remédio, fui no mercado com ele. Eu digo, eu vou ter que ir. No outro dia amanheci bem melhor e aí continuei. Dei as paradinhas durante o dia, porque o corpo pede o descanso, né? Abandonei a rotina de academia, mas parar 100% não tem como. Porque toda hora tem um ou dois em casa, dos pequenininhos, né? A menina de manhã vai para a escola, à tarde vai Paulo, mas Zaia sempre está em casa, né? E eles também já são bem independentes em alguns pontos, então eles se ajudam muito, né? Então eles são crianças que eu tô doente, mas eles sabem escovar o dente, eles sabem ir no banheiro, se limpar, sabem tomar banho, sabe? Tudo isso eles fazem só. Sabem se vestir, sabem comer sozinhos, então eles são muito independentes. Eles nem gostam até se ficar um ou outro querendo se meter, ajudar, eles não gostam. Então, para mim, facilita muito, porque até o pequenininho já sabe. A única coisa que o pequenininho não sabe é se limpar ainda, mas já tentou esses dias. Eu não precisa tentar agora, não. Pode deixar com mamãe. Mamãe limpa que você não vai Vai assustar, ficar não. pior, Mas ele né? tentou. É, mas a chave é essa mesmo, rotina. Ô, Ana, e aproveitando aqui, né? Tá passando o tempo. Gente, eu tô tentando pegar todas as perguntas, mas tem muita coisa no chat, então a gente não vai conseguir passar por todas elas, tá? Você comentou um pouco do Caio, ele é seu esposo. Isso. Como fica essa relação com os filhos? A gente quer que você fale um pouquinho dessa questão do casal, né? Então, acho que é sempre importante, e eu falo isso em alguns conteúdos quando eu falo com pais, né? Eu falo uma coisa é cada indivíduo, né? Então a gente falou muito aqui da Ana Paula mãe, mas da Ana Paula mulher, né? Como que você faz, como você se prioriza. Outra coisa é a família e outra coisa é esse casal, né, que Isso. continua existindo, que está aí além dos filhos, né? Então, como que é isso? O que que mudou entre vocês? Se não te importar, né, se você puder contar um pouquinho dessa história de vocês pra gente, eu agradeço. Caio é a pessoa assim, ele é. Nós somos muito nós dois. Porque hoje, principalmente porque a gente está no Rio, a gente não tem família aqui, então é só eu e ele. Né? Quando se desentende, tem que se resolver, é só eu e ele, não tem papai, mamãe, ninguém, é nós dois, sentar e conversar. A gente está caminhando, eu acho que é 8 anos de relacionamento, uma coisa assim. Você vê minha cabeça como tá. E a gente vem construindo juntos, né? Dia a dia. É uma luta diária, é uma renúncia diária, é um aprender diário. O casal, ele nunca para de aprender, ele nunca para de buscar como enfrentar o dia a dia juntos, né? Hoje a gente tem 4 crianças embaixo da gente, a gente tem um elo muito forte, porque nós queremos muito ter uma família duradoura, que os filhos estejam com a nossa presença, né? Ele é um pai muito presente, dentro da possibilidade dele, né? Ele trabalha, às vezes, o dia inteiro. O pouco tempo que ele tem é para estar com os meninos, né? Os meninos são extremamente apaixonados nele. Zion mesmo é doido, doido. Quando ele chega, é aquela alegria, né? E o nosso relacionamento, ele vai se construindo, né? Todos os dias. Não é perfeito, né? Eu sempre abordo também. Eu não gosto dessa questão de perfeição no Instagram, porque compromete uma realidade. A gente sabe que são duas cabeças, com duas opiniões, duas maneiras de enxergar o mundo, mas que buscam uma solução, né? Então a gente está todo dia ali juntos. O que não estou gostando tem que ser falado, tem que ser conversado. O que ele não gosta também é conversado. E a gente vai aprendendo todos os dias. É um eterno aprendizado, né? E quando sobra um tempinho, a gente fica junto, nós dois, um pouquinho, né? Sobra esse tempo para vocês? Sobra, assim, olha, não é porque, assim, olha, ultimamente, o Zion, ele vem parar na nossa cama, começa cedo, ele tem muito isso de querer dormir com a gente, né? E por cansaço, muitas vezes a gente permite, né? Ai, porque se bota ele para dormir, né, no quarto, ele vem pro nosso quarto às vezes 4 ou 5 vezes na noite.
E aí volta e ele sai cedo, eu levanto cedo. 5 e pouco eu tenho que já levantar Bernardo, né? Bernardo já se vira só, essa parte de faz café, tudo. Ele, ultimamente, ele já se vira sozinho, né? Ele só vem no meu quarto, mãe, já tomei café, tô de saída. Né? Então, a gente acorda muito cedo. E Zayan, ele quer muito vir pra cá. E a mesma coisa é Serena. Paulo não. Paulo deitou, ele só acorda no outro dia de manhã. Pode cair um terremoto, o Paulo tá lá, na paz dele, ninguém mexe. Passa para um lado, passa para o outro, ele não acorda. Mas Zayn e Serena, eles sempre tiveram essa dificuldade maior para sono, né? E aí eles querem parar na nossa cama. E de um dia para cá eu disse, Caio, não tem mais condição. Nem a gente dorme bem, né? E a relação também, né? Muda. É um tema até polêmico, porque eu sei da importância de estar com o filho, o aconchego, de aproveitar esses momentos, mas a criança no meio, querendo ou não, ela distancia um pouco o casal, sabe? Eu já tive os meninos dormir e não dormir, então distancia um pouco, o relacionamento tende a ficar mais distante, mais frio, porque a cama também é conexão, né? Também está junto, é o abraço, é uma perna que você passa no outro, é um abraço aqui na cintura. Então, quando existe uma criança no meio, aquela conexão do casal, ela é quebrada, né? Ela é um pouco afastada, então eu tenho muito esse cuidado, né? Quando eu vejo que Zazá não tá dando, meu filho vai dormir no seu quarto. E aí a gente, os momentos que a gente tem, né, são esses, né? Quando esses meninos, eles dormem cedo, então a gente vai, fica mais próximo e consegue se conectar. Mas nem sempre isso é possível. Há temporadas que os meninos estão bem, assim, trabalhosos na hora de dormir e às vezes tende a nos afastar mais. Mas a Ana, gente você vai, falando, no vai, jogo de cintura. vai encontrando um buraquinho aí, né? Jeito, é. Você falando, veio muito na minha cabeça, Lu, vê se você concorda comigo, de uma relação possível, né? Quando você fala, a gente não quer essa coisa perfeita, né? Que é vendida nas redes, ou que é muito idealizado, como se não houvessem problemas, né? E aí, nesse próximo mês, a gente vai falar muito disso. O quanto tá difícil das pessoas conseguirem se relacionar. Né? A gente vê aí os casamentos acabando porque não encontra conexão, mas porque também há uma comparação gigantesca com esse mundo perfeito, né? Que nem tudo é postado. É uma idealização. E eu acho interessante o seu cuidado de falar isso, porque, querendo ou não, você é uma pessoa de grande visibilidade. Tem, né, milhares de pessoas que te seguem. E o que você fala tem um peso diferente. A gente tem que ter um cuidado quando a gente está aqui nesse ambiente de exposição, porque o que a gente fala muitas vezes vira lei para o outro, né? Vira uma regra para o outro. A nossa vida acaba sendo um motivo de inspiração. Então, ter esse cuidado de mostrar que não é só flores, né? Tem desafios, tem uma criança que não consegue dormir, que vai vir para a cama do casal, tem uma programação que você faz para jantar, hoje a noite é só nossa, e aí acontece alguma coisa, tudo muda porque tem outras pessoas envolvidas. E a grande sacada que eu vejo, por isso que eu falo de uma relação possível, é quando os dois querem buscar um caminho para contornar isso. Né? Então não tem uma linha de chegada, né? Não tem o objetivo a ser alcançado. A relação ela acontece no caminhar, né? Então no dia a dia, nas trocas, no compartilhar com as crianças, no delegar, não faz um supermercado hoje você porque eu tô com febre, eu não quero sair da cama, né? E tá tudo bem, que vai esquecer a cebola, eu vou ter que ir lá buscar, mas a gente precisa dar um jeito nisso. Então, olhar para a possibilidade, né, de uma relação, acho que pode ser muito legal. Sim, e assim, existe um ideal hoje na internet, né, da perfeição, né, do casal perfeito, o casal que é uma meta, o casal que é o grande exemplo. E assim, a gente sabe que a realidade de um casal não é essa perfeição, né? Não é esse nível de perfeição. A gente sabe que o casal enfrenta problemas, que o casal enfrenta o distanciamento, que tenta se acertar, né? O importante é a caminhada, né? Ajustar e se acertar. Então, eu acho que ainda essa semana uma seguidora falou assim, o cara estava saindo para trabalhar, ela
muito frios vocês, não dão beijo na hora de sair. Eu disse, amiga, nem todo dia a gente dá beijo, nem todo dia a gente se abraça, nem todo dia tem aquela coisa. Não significa que a gente é frio. Significa que há momentos e momentos que sim, momentos que não. Então, eu busco isso de sempre ser bem realista com os meus seguidores. Outro dia a menina, acho que já tem algum tempo, né? Alguma coisa que eu pedi a Caio, ele não fez. E aí ele passou 2 dias sem aparecer nos meus stories. E o pessoal no direct, cadê Caio? Eu digo, a gente brigou. Aí o povo, meu Deus, eu digo, brigou, mas não se resolver. Mas foi por causa do negócio que tu pediu, foi. Então eu sou uma pessoa que eu disse, minha gente, não adianta querer montar um personagem. A gente tem que entregar a realidade. Não é a perfeição, é entender que existem divergências, mas que existem 2 pessoas todos os dias acordando, tentando fazer dar certo, conversando, se resolvendo, mas que são 2 mundos, né? E que precisa estar de acordo, precisa ter a escuta, precisa ter o companheirismo, precisa ter paciência. Uma relação, ela não é feita só da idealização, né, que as pessoas têm na rede social. A relação é mais complexa. A gente teve essa última separação de Virgínia, né, e cada um deu uma solução, porque foi falso, porque foi não sei o quê. Não, cara, são 2 pessoas, né, que sim, tinham cumplicidade, a gente não entende, mas que chegaram a um consenso de separação. Mas quem causou esse ideal de perfeição, né, são mais as pessoas que também empurram as pessoas a colocarem isso nas redes sociais como se fosse uma verdade absoluta, e às vezes a gente não sabe o que está por trás daquela família, a gente não sabe o que está acontecendo. Então a gente tem que ter essa cautela. Eu tenho muita responsabilidade com os meus seguidores nessa parte, né, de ser o mais real, entregar o mais real possível, né? Não adianta forçar um personagem ou fazer um símbolo inalcançável, porque a gente sabe que a realidade dos lares, né, não é de um lar 100% perfeito. São de famílias que todos os dias estão dispostas a tentar, a se organizar e a lutar por aquilo que acreditam, que é o casamento, que são os filhos, que é uma boa relação. Então, isso é o que eu passo bastante para os meus seguidores. É diferente do tradicional, as pessoas não estão tão acostumadas, então é sempre um choque. Mas que eu faço questão de mostrar aos meus seguidores 100%, né, do que é o real, para que não haja nenhuma confusão e para que as pessoas também entendam, né? E que às vezes a pessoa diz, isso existe no casamento e existe na maternidade, essa comparação, né? A maternidade, as pessoas tendem também a comparar muito. Eu não sou uma boa mãe porque eu não faço exatamente o que aquela mãe faz. Eu não sou uma boa esposa porque eu não sorrio, eu não rio o tempo inteiro com meu marido, como fulana mostra nos stories. Eu não sou, sei lá, eu não consigo ser 100% na academia porque eu não estou mais... Nós, do nosso jeito, estamos fazendo a nossa parte, seja num casamento, seja na maternidade. A gente tem que aprender também a olhar para si. Cara, eu não sou uma boa mãe porque eu não carrego meus filhos numa bicicleta no sol quente de tarde. Mas, cara, eu sou uma boa mãe porque eu saio para trabalhar às 6 horas da manhã para buscar o sustento para a boca dos meus filhos, né? Eu não sou uma boa mãe porque a Ana Paula faz lanchinho cortado para os meninos. Mas eu sou uma boa mãe porque eu lavo a roupa dos meus filhos, porque eu cuido das atividades escolares. Então, tem que ter esse cuidado também de olhar e se parabenizar. A mesma coisa para o relacionamento, para o casamento, para o que for. Sempre entender que a gente entrega, né? Também do nosso jeito, do nosso jeitinho ali, tá tendo a nossa entrega, né? Então, é o que eu tento trazer para os meus seguidores, né? Do meu Uau! dia. Uau, hein, Lucy? Ela é diva mesmo, hein? Não, gente, a mulher é diva, terapeutizada, tá? Ó, você tá percebendo, né? Eu tô falando, vamos deixar ela falar. Aqui eu vou olhar e amassar o pão, porque um dia Caio reclamando do pão que estava amassado, ele disse que eu amasso o pão para ele comer depois. Aí tudo que ele faz, o povo amassa o pão dele. Ai, Ana, que delícia. Meninas, a gente daqui a pouco vai caminhar, né, pro final. E queria te dizer uma coisa, Ana, assim, que eu tô, né, que veio muito agora para mim, e elegeu uma palavra para você, que é construção, né? Então, assim, você está construindo, você construiu a sua relação.
E precisamos de mais pessoas como você na internet, que realmente mostram a realidade, né? Essa pessoa que tem um cuidado com o outro, de responder os seus seguidores, né? A gente sabe que não é fácil, é muita gente, mas assim, você falando e eu ouvindo as pessoas aqui subindo, Diva, e falando, são pessoas que realmente te acompanham e sabem do carinho que você tem, né? Então essa construção você tem na internet e tá bombando, vai continuar tendo muito sucesso porque você é verdade. E essa construção você tem no seu lar, com seus filhos, é o que eles vão aprender, você tem com seu marido, e você está mostrando isso pra gente. E que é muito possível ter uma vida normal, com 4 pessoas, com 4 filhos, 6 pessoas, né, cuidando de você, cuidando da relação e cuidando do outro. Né? Então, para mim, a palavra para você hoje é construção. Linda! Obrigada. É isso. É isso, Ana. Muito obrigada. Eu estava aqui pensando também várias coisas enquanto você falava, mas acho que a Lucy resumiu muito bem. Esse cuidado, né, Lu, do que você vai falar, do que você vai expor, é tão importante, porque de fato a gente vive hoje numa era em que as pessoas não desconsideram a necessidade de construir. Né? Então, acho que a Lucy resumiu muito bem por isso, porque a gente precisa, às vezes olha a sua rotina e fala, nossa, legal, eu sou louca para ser mãe, mas desconsidero, né, toda as coisas que eu vou precisar deixar de fazer, ou o meu tempo, ou o meu, sei lá, o meu descanso, ou vou ter que dormir e acordar dentro de uma padaria para conseguir sustentar meus filhos, né, ou tô ali pensando 24 horas em como que eu vou expor o conteúdo, como que eu vou mostrar o meu trabalho. Então, para tudo precisa de uma construção. E você também trouxe isso muito sabiamente, né? Tanto no casamento como na maternidade, a gente precisa entender qual que é o melhor que eu posso ser. Né? Então, eu falo isso para muitas mães. Você é a melhor mãe que o seu filho poderia ter, do seu jeito, com as suas qualidades, com o que você carrega, né? Então, a Ana é a melhor mãe que ela pode ser para os filhos dela, da forma que ela é. Eu sou a melhor que eu posso ser da minha forma, da minha realidade. E assim a gente caminha, né? Eu acho que quando a gente se compara ou quando a gente só busca esse ideal, né, que tá aqui, que tá exposto, desconsiderando tá tudo pronto, que tá por né? trás das câmeras, isso nos traz mais sofrimento do que nos impulsiona, né? E por isso que a gente hoje vê tantas pessoas com dificuldade de se relacionar, que é o que a gente quer explorar muito. E você abriu o nosso conteúdo do próximo mês, né? A gente ia falar de maternidade, mas ela acabou abrindo o próximo mês que a gente vai falar de relacionamento, trazendo uma história de um relacionamento real, trazendo uma história de um relacionamento possível, né? Então, com as suas debilidades, com as suas fragilidades, mas que tá aí 2 pessoas dispostas a fazerem acontecer. Então, muito obrigada por compartilhar tudo isso com a gente nessa noite. Eu que agradeço. É sempre a mensagem que eu deixo é sempre que, em relação também ao meu conteúdo, colham o que faz sentido para vocês, né? Colha dos meus stories o que vai realmente funcionar na sua casa, tá? Porque eu disse, não se cobrem, muita gente se cobra no direct, eu não consigo fazer assim, eu não consigo ser assim, e o que eu tenho sempre a reforçar você não faz assim, mas você faz do seu jeito. Às vezes o que funciona 100% na minha casa, na sua casa vai funcionar de uma maneira diferente. Às vezes o que eu faço na sua casa já não vai dar certo. Então a gente colhe de quem a gente segue, de quem a gente admira como influencer, sempre o que faz sentido pra gente, dentro da nossa realidade. Não adianta você querer ter a realidade. Eu queria ser tão perfeita como eu tinha muito isso, né? Essa cobrança também comigo. E até entender, né? Esse processo que realmente, igual você falou, minha psicóloga falou exatamente isso. Você entrega o suficiente para seus filhos. Nem mais, nem menos. Você entrega o que eles precisam. Você não precisa se preocupar quanto a isso, você não precisa se comparar, porque a sua entrega é dentro da sua realidade, né? E você, como mãe, está fazendo sua parte. Então, se contente, você é uma mãe maravilhosa, escutei muito isso, você é uma mãe maravilhosa do seu jeitinho.
Quando tá calma é maravilhosa, quando tá mais brava é maravilhosa também. Há momentos que precisa realmente ser mais rude, há momentos que você precisa ter mais pulso, há momentos que você vai precisar ter mais mansidão e tá tudo bem. A maternidade, ela é aprender todo dia e colher, né, de quem a gente acompanha o que faz sentido pra gente, né? É isso. Muito obrigada. Muito obrigada. Gente, eu queria ficar aqui mais tempo, mas eu prometi para vocês que seria 40 minutos, então não vou passar muito. Eu agradeço A muito, gente fica muito a por aqui. vocês. Foi um prazer te conhecer. Para todo mundo que nos acompanhou hoje, se vocês gostaram, se vocês acham que faz sentido para vocês, compartilhem com quem não viu, sigam nossa página. Ana, a gente fica de portas abertas para quando você quiser voltar, quando você quiser ver algo que você achar interessante, falar, cara, eu quero conversar com as meninas novamente, venha. Tem mais duas que não puderam estar aqui com a gente hoje, mas super deixaram o agradecimento também, né, em nosso nome, em nome do Sessão em Off. Então, fique à vontade, as portas estão abertas. Quando estiver por São Paulo também, venha gravar com a gente, que vai ser muito gostoso. Eu agradeço. E é isso, acho que foi uma delícia a conversa e é difícil terminar. Muito bom. E foi tranquilo. Eu tô aqui querendo fazer mais perguntas. Eu digo, quer ver, vai ficar só porque ele foge da rotina, ele tá lá fora. Né? Mas eu agradeço demais a vocês, agradeço a todas as pessoas que acompanharam, né? O meu público é maravilhoso, eu repito todos os dias como é incrível conversar com todas essas pessoas, trocar ideia, né? O sentido é esse, é conversar, é a troca, não só é publicar e acabou, não, é a troca diária que eu gosto de ter. E agradeço a vocês o convite, foi maravilhoso, adorei vocês, fiquei muito feliz de estar aqui, né? De falar um pouquinho sobre a minha maternidade. E por ser ouvida por tantas pessoas maravilhosas. Eu agradeço demais. Demais mesmo. Foi um prazer, viu? Tá certo. Boa noite pra Obrigada. Boa beijo. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Muito obrigada.